Olá! Hoje nós estamos aqui no centro de Fortaleza para conversar com a primeira mulher secretária da Fazenda do estado do Ceará em 182 anos de história da instituição. Vamos conhecer? Olá, secretária, já estamos aqui. Tudo ótimo, tudo bom? Tudo bem, vamos lá conversar. A gente chegou primeiro, mas Estamos em obra. tudo certo. Coisa que eu acho mais linda da Cefaz, que é o vitral. E é verdade. É um vitral de 1927. Assim, imagino que a rotina é bem corrida, né? É insana, mas é bem legal. Eu gosto. Bem divertido. Eu gosto. Primeiro prédio de concreto armado do estado do Ceará. Como é para preservar tudo isso, manter? Inclusive, atualmente está sendo feita uma revitalização, né? Estamos fazendo uma revitalização porque a gente... É engraçado que o mundo está mudando, mas a tributação ela ainda tem, e a arrecadação tem um pé nessa história. E a gente está partindo para um mundo novo. Um mundo de transparência, inclusive eu digo, vou derrubar todas as paredes, vou transformar tudo aqui em vidro. Porque existe um movimento que a gente precisa passar para a sociedade também de transparência, de proximidade. Isso também é um desafio para a gente que está na administração que construía muros com 1 metro de largura. Isso fala muito do Estado, né? Então, assim, é um desafio para a gente. Mas eu amo esse prédio. E é muito lindo. É lindo. E o vitral, sou doida por ele. Tem a torrinha lá fora também, porque os auditores subiam até a torre para enxergar os navios que estavam vindo para poder correr e cobrar o tributo. Então a história da Cefaz é uma história muito bonita. Agora, são mais de 180 anos de existência da instituição e só agora uma mulher no comando. O vereador Camilo é danado, né? Então eu acho que foi um ato assim de muita humanidade. Ele é muito humano, né? E perceber essa diferença Sensível, no mundo né? múltiplo. Apesar de ser uma coisa que está super aí propagada, mas no mundo real, especialmente no mundo político, isso tem uma dificuldade imensa de acontecer. E ele teve essa sensibilidade. 182 anos para ter a primeira mulher. Tantas mulheres extraordinárias aqui dentro da Cefaz, tantos servidores extraordinários também, né? Então, assim, eu acho que foi... Ele marcou um gol, não porque eu estou me enaltecendo, mas nesse sentido como mulher, como de gênero, né? Dele ter tido essa coragem. No Brasil hoje somos 3 mulheres secretárias da Fazenda, dentre as 27 unidades da federação. Então você vê um discurso que é eminentemente masculino. Aí somos eu, a secretária de Goiás e a secretária do Acre. E como é que a senhora, você, acho que eu já posso chamar de você, se sente sendo a primeira mulher secretária da Fazenda do estado do Ceará? Tem uma carga de responsabilidade muito grande, mas eu tenho um compromisso muito grande com a mudança. Acredito que cada um de nós está sempre num lugar porque tem um propósito, tem um sentido nessa vida que gira, e a minha contribuição é trazer, levar a Cefaz para esse patamar de novo mundo. De mundo que compartilha, de mundo que dialoga, de mundo que é transparente, de mundo que é feminino, porque isso não tem nada a ver com gênero. Eu não faço bandeira de feminismo, mas é importante você pensar nesse sentido diverso, naquela minoria. Então, assim, reconstruir essa relação com o contribuinte, né, que normalmente as relações de tributação são relações de poder. Eu mando e você paga o tributo, porque se você não fizer isso, eu posso destruir a tua vida. Isso não se comporta mais. Então, é essa mudança que a gente está empreendendo. Numa sociedade que dialoga, a exemplo de outras tributações, outros países que tributam no mundo, como é a Coreia, que eu tive a oportunidade de estar lá. Então, tem um compromisso muito grande com os contribuintes. Fortalecer a atividade produtiva, saber da importância das empresas, que elas são fundamentais para a nossa sociedade, desenvolver o empreendedorismo, essa cultura de que o Estado tem que estar sempre provendo. Isso não comporta mais, as pessoas descobrem outras perspectivas.
Inclusive, em 2018, o Brasil registrou recorde do trabalho informal. Pessoas que completamente na informalidade, sem direito e também sem pagar tributos. Como é que o Ceará se coloca nesse cenário todo e o que pode ser feito para que essa realidade seja modificada? A gente precisa apropriar um pouco essa realidade, porque muito do que no Brasil se chama também de empreendedorismo, na verdade são formas até espúrias de se desenvolver atividade produtiva. Então você não está falando do empreendedor, você está falando de uma senhora que tem um bolo, que ela vai partir em fatias e vai vender do ponto do ônibus. É uma forma de sobrevivência. Entende? Então, assim, nós temos problemas sociais graves, que às vezes mascaram também nessa coisa de ser um país muito empreendedor. Você tem a realidade de sobrevivência. Isso a gente precisa separar. Que talvez uma pesquisa assim, mais genérica não dê essa magnitude, né? Porque nós somos um país muito desigual. O Ceará, inclusive, também é referência fiscal, né, de ter a maior capacidade de investimento atualmente num país que está numa economia, um momento delicado. É desafiante, mais ainda, assumir uma pasta como essa num momento como esse? É bastante desafiador. Tem duas perspectivas. Eu tenho um colega, o secretário do Rio Grande do Norte, que assume um estado que está numa situação caótica. E eu tenho a minha situação, que assumo o Ceará num momento de estabilidade, assumindo algo que já está dando certo. No ambiente que nós temos hoje, nacional, que é um ambiente difícil, todas as duas perspectivas são absolutamente difíceis. Porque tirar alguém que está no fundo do poço é muito difícil. E também você manter e fazer com que algo não caia no fundo do poço. Não só não caia, como também deixar a sua marca, né, da gestão feminina de crescimento. De crescimento que nós estamos alcançando. Então tivemos índices realmente de aumento de arrecadação que foram maravilhosos. Né? Então assim, vai dar certo. Está dando certo, né? Vamos lá. Agora, secretária, esse pioneirismo, essas primeiras vezes desse protagonismo feminino não é novidade para a senhora, né? Não. Eu estou vindo agora. Vamos lá, vamos entrar. Vamos lá, os meninos vão entrando. Que essa semana agora é a semana da intendência, que era a arma, a minha arma na aeronáutica, né? E assim, a minha história com a aeronáutica começa com o pioneirismo também. Porque, de fato, em 1995, o Comando da Aeronáutica assume o compromisso de fazer com que mulheres ingressem na escola de carreira, que é a Academia da Força Aérea. E aí eu estava fazendo terceiro ano aqui numa escola aqui no estado do Ceará, e aquela escola... Enfim, naquela época surgiram aquelas turmas especiais e tal, e inscreviam a gente para tudo que era concurso, e disseram que eu ia fazer concurso para a AFA. Eu não sabia nem o que era a AFA. Eu digo, tá, vou fazer. E fui, passei. Na mesma época também passei na Federal do Ceará, para Direito, mas eu estava doida para sair de casa. Eu sempre tive essa coisa de coisas diferentes e ganhar o mundo. E fui para a Academia da Força Aérea em 96, 4 anos em regime interno. E realmente eram 12 meninas para 1000 homens. E você fica imaginando um ambiente que não queria muito receber meninas, né? Então realmente foi bastante desafiador. E só nesse momento que foi permitida a presença de mulheres, não foi? Depois da formatura. Você já tinha mulheres, não em quadros na escola que forma oficiais de carreira da aeronáutica, aviadores, intendentes e infantes, né? Porque a AFA é a escola que forma, eu diria assim, o alto comando da aeronáutica. Você tinha já mulheres médicas, mas geralmente quadros complementares. Então, naquele momento, foi a primeira vez que entraram mulheres na academia. A entrada na AMAN, que é a AFA do Exército, né? Ela aconteceu bem recentemente, né? Porque ainda, você imagina, 96, eu tenho 23 anos de serviço público. Vocês tiveram que lutar, tiveram alguma dificuldade por serem mulheres naquele momento? Agora sim, é interessante, o grupo que entrou são mulheres extraordinárias. Então são mulheres que, é até interessante, a gente não queria ser tratado como mulher, sabe aquela coisa? Não, se tem uma coisa de homem para fazer, eu quero fazer igual os homens fazem, eu quero correr junto com eles. Então, e você via que essa força, é engraçado, nós temos um exercício no 4º ano, né, que é o exercício como se fosse assim, o congraçamento daquele, e é um exercício bem difícil. E aí eles
te colocam, te levam até um determinado local e você tem que fugir dali, se evadir e voltar para a tua base. E aí você passa alguns dias sem comer. Então a ração praticamente não tem. E aí eu tinha colegas com quase 2 metros. Ração, né? É ração animal, né? Então eu tinha colegas com quase 2 metros de altura. Gente, eles não aguentavam. Por quê? Porque você imagina a requisição calórica de um homem naquela altura. E eu, desse tamanho, 1,60 m, miudinha. Pra mim, qualquer comidinha, eu tô satisfeita por 3 dias, né? E eu carregando aquele menino de 2 metros. Por quê? Porque a verdadeira força, ela não tá no corpo, ela tá aqui. Ele já estava esgotado fisicamente, que certamente abalou o emocional deles. Então, eu acho que é esse diferencial que a mulher tem, essa resistência. Ainda mais a gente, nordestino. Nordestino é um resistente por excelência. E isso, para mim, eu me lembro dessa cena e me orgulho bastante. Antes da secretaria, de assumir a secretaria, a senhora era auditora fiscal. Eu sou auditora, né? Na verdade. A secretária. Exato. O que foi que mudou? Da Cefaz, da base aérea, faço concurso em 2007 e faço concurso para analista jurídico. E entro na Secretaria da Fazenda em 2009, 19 de janeiro de 2009. Depois houve uma mudança nos nossos cargos aqui, no plano de cargos e carreiras, que alterou o nome desse meu cargo, de analista jurídico para auditora fiscal da especialidade jurídica, né, aqui na Cefaz. Muda muito, né, em termos do que era. Eu sempre estive aqui na Cefaz na célula de consultoria e normas, que é um núcleo estrutural, assim, muito importante aqui na Cefaz. E logo depois vim ser chefe desse setor, né? Daí a conexão com a Assembleia Legislativa, com o secretário Nelson, com essa parte política, né? Que passa a ter eu diria, um outro olhar na minha dinâmica. Até eu diria que essa questão da articulação política muito necessária e também muito delicada, difícil, né? É um aprendizado passar por esse momento e aprender a lidar com essas questões. Realmente é um aprendizado e todo dia a política me ensina. Eu acho que a boa política é essa política que tem muita conotação com aquilo que eu busco fazer aqui dentro. Na verdade, existe assim uma pecha, né, na sociedade hoje de você só enxergar a política, muitas das vezes, né, no sentido negativo e tal, mas a boa política é a política do diálogo. É em você contrastar com outras realidades, perceber que talvez o teu discurso não venha a ter o tamanho que ele tem, ele pode, né? Então eu acho isso extremamente importante, estou aprendendo a fazer isso. Talvez também conviver com as diferenças, as opiniões, as ideologias divergentes e chegar a um consenso respeitando cada um dos atores nesse processo. Isso, secretária. Esse é que é o grande desafio hoje, em tempos, né, como é que eu posso dizer? Que nós criamos um fosso na nossa sociedade. Então criou-se o lado A versus o lado B. Ninguém ganha com isso. Ninguém ganha com isso. Então eu acho que esse crescimento nosso enquanto sociedade, isso é um movimento no mundo, isso não é só Brasil, né? Esse movimento dos extremismos é algo que é do mundo. Mas eu acho que isso nos tira da essência do humano. Então eu acho que nós precisamos voltar a cultivar essa boa política, essa política do olho no olho, essa política, né, que tá na polis, né, que está na cidade, que você enxerga. De um tempo para cá, a questão das minorias, como você cita aí, do diferente, ele passa a ter eu diria, uma densidade maior nesse discurso, porque geralmente você ia no sentido de maioria quantitativa que vencia, nem que fosse pelo grito. Então hoje as crianças querem ser ouvidas, os adolescentes, os idosos, as mulheres, os negros, os índios. Olha que diversidade. É um desafio. É mais simples você chegar e dizer, eu quero desse jeito, do que você ter que fazer essa costura. Dentro da administração, que é importante a gente saber, que é um movimento distinto, que eu acho que a gente precisa fortalecer isso no serviço público. O serviço público, ele tem alguns limites que são postos pela legislação. Isso nós precisamos ter com muita clareza estabelecido, porque torna a nossa relação transparente. Então, nós precisamos construir a partir de estándares legislativos. O serviço público não pode fazer o que quiser.
Isso aí é próprio das empresas. As empresas podem fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Nós só podemos fazer o que está permitido, né? Então, assim, cumprir a lei significa respeitar e se reger pelos mandamentos que a sociedade nos impõe por meio do Poder Legislativo. Já na sua gestão, essa questão do diálogo, como você falou, dessa pluralidade da sociedade, teve a criação do CONDECON, não foi? De um conselho. É um canal, um dos canais de comunicação. Isso, assim, é importante, é até um exercício empático. Eu lá como chefe do setor de normas, a todo instante estava sendo chamada a escutar essa realidade do contribuinte, né? Que é uma realidade que muitas vezes passa ao largo. Então, quando você olha de fora, você tende a simplificar algo que não é simples, é complexo. Empreender no Brasil é um grande desafio. A começar pela legislação tributária, que você tem legislação tributária da União, das 27 unidades federativas e dos mais de 5 mil municípios. Você fica imaginando o desafio que é você cumprir tudo isso só no tocante a tributo. Eu não estou falando de alvarás, eu não estou falando de cadastros, eu não estou falando de uma série de outras coisas, de cartórios. Eu não estou falando disso. Então, assim, esse exercício, que é o que é que a gente fez? A gente maximizou esse exercício, que é um órgão paritário. Então, você tem 9 representantes do fisco e 9 representantes dos contribuintes, para que a gente consiga abrir esse âmbito de escuta. Porque como a nossa sociedade é complexa, as relações elas não se limitam mais a bem versus mal. Não é isso. Tudo é um mundo de complexidades. Então, não é a figura do fisco bonzinho versus o contribuinte desonesto, e nem é o fisco malzinho, porque o contribuinte é desonesto, ou o fisco bonzinho e o contribuinte é sonegador. Isso daí são limitações que empobrecem o nosso diálogo. Então, você precisa gerar um ambiente de colaboração. Nós precisamos das empresas. Nosso desafio, a gente tem falado bastante, é transformar o Estado de Ceará no melhor ambiente negocial do Brasil. Quem ganha com isso? Toda a sociedade cearense. Nós não temos interesse em gerar um ambiente que venha a repelir os nossos contribuintes. Nós precisamos atrair, nós somos um Estado ainda com graves problemas estruturais, especialmente no âmbito da desigualdade. E a produção, o desenvolvimento econômico é a saída.